Empreendedorismo digital é o tema da entrevista com Marcos Morita, que é professor da FGV. Marcos, muito obrigada por participar da entrevista. Eu que agradeço. Na sua opinião, qual deve ser o correto posicionamento das empresas em relação ao empreendedorismo digital? É verdade que muitas procuram concorrer com corporações grandes já estabelecidas e esse não seria o caminho correto? É verdade, Patrícia. O que acontece hoje é que muitas empresas, principalmente no mundo digital, até pela facilidade da web, que a web ela proporciona, na verdade ela revolucionou o conceito dos 4Ps, principalmente a praça. Então, com a internet você consegue vender para muitos clientes em todos os lugares possíveis. E isso, de certa maneira, tem feito com que alguns empresários caiam na tentação de querer vender para todos, em todos os mercados. Isso, se nós colocarmos dentro da estratégia de Porter, Porter cita 3 grandes estratégias genéricas, seria diferenciação, custo e nicho. Os grandes grupos, que eu diria os grandes varejistas, os grandes atacadistas, os grandes supermercados, e muitos deles já têm as lojas reais, também estão na internet. Temos aí o Casas Bahia, Pão de Açúcar, Magazine Luiza, o Submarino, todos eles atuando principalmente no mercado de grande massa, que é o mercado de custo e também alguns em diferenciação, onde eles conseguem ter um poder de barganha muito grande com os fornecedores, comprando volumes grandes e fazendo preços baixos. E muitos clientes pequenos ou empresários pequenos tentam concorrer nesse mesmo mercado. E dificilmente, então, eles terão o mesmo sucesso que esses grandes clientes, principalmente com relação à questão preço. Então, eu vejo que a saída, nesse caso, seria trabalhar num nicho específico. O que seria um nicho específico? Seria um grupo de pessoas ou um grupo de usuários ou público-alvo que tenham similaridades, ou seja, que tenham preferências iguais, cujos gostos ou cujas necessidades possam ser agrupados num único segmento. E aí nós caracterizamos então o nicho. Em geral é um público pequeno que tem as necessidades diferentes daquele grande público atendido, por exemplo, no mercado de diferenciação ou pelo mercado de custo. Vamos pegar alguns exemplos. Pode ser de comida kosher, né, que é um mercado bem específico. Lojas que vendem sapatos de tamanhos grandes, 45 para cima de homem, 42 para cima de mulher. Lojas de roupas grandes, lojas de disco de vinil, ou seja, realmente setores que atendem públicos específicos. Aí nós podemos considerar então que é um negócio de nicho. E aí a concorrência costuma ser menor, já que esses grandes grupos não têm tanto foco nesses pequenos negócios. E como identificar esses nichos corretamente e essas oportunidades? Tá. Eu diria que talvez, para que isso seja mais fácil, o ideal é que a pessoa ela conheça o mercado, né, ou por ter trabalhado antes, ou por ele ser um mercado, um hobby que ele já tenha. Isso facilita muito, ele pula algumas etapas que nós chamamos na curva de aprendizagem. Se ele conhecer o mercado, provavelmente ele já sabe quem são os fornecedores, quais são os melhores produtos, quais os desejos que essas pessoas detêm. Então vamos pegar alguns exemplos interessantes na web. Se nós considerarmos o mercado americano, ele há alguns anos atrás, a Amazon tinha quase 80% desse mercado. Hoje a Amazon talvez não detenha 10%. No Brasil, ele ainda é muito segmentado. Se nós pegarmos as maiores, a B2W e as 2 ou 3 maiores, temos aí quase 60%, 70% do mercado. A tendência é que essa concentração diminua, mas de uma maneira mais devagar. Por outro lado, nós temos as lojas que vendem um produto específico, as lojas de um produto só, que até alguns anos atrás representavam 1%, hoje já passaram de 10% do total da rede. Então são lojas que comercializam um tipo de produto. Por exemplo, perfumes, tem uma loja Saks, que é muito conhecida na área de perfumes, tem uma loja específica também na área de vinhos, uma que eu vi outro dia também que vende a parte de cama e mesa, ou seja, qual seria a vantagem de comercializar um produto só? Primeiro que ela tem uma maior variedade de estoque, ela consegue ter, diferente desses grandes grupos que realizam grandes compras de um único produto e abaixam o preço, elas conseguem ter uma variedade muito grande, né? Um leque, uma profundidade de estoque muito grande. O segundo ponto que eu vejo é que os seus vendedores são mais específicos, ou seja,
eles leem mais sobre o tema, pesquisam, estão sempre vendo publicações, às vezes frequentam feiras, treinamentos. Então, eles conseguem dar um atendimento de mais qualidade para o usuário final. Em geral, essas empresas também, o terceiro ponto, elas acompanham muito as tendências. Então, tudo que é novidade, tudo que são coisas que estão saindo no mundo, essas empresas, em geral, conseguem sair na frente também. Um outro ponto que eu vejo, é que elas, seria o quarto ponto, é que elas conseguem agregar vários serviços, que nós chamamos de one-stop shop. Uma loja de vinhos, ela poderia vender não só o vinho, mas poderia vender os acessórios. Então, vender copos, vender o abridor, oferecer cursos, degustações, harmonizações. Realmente criar algo diferenciado ali, uma atmosfera para que aquela pessoa que curta aquele assunto, vinho no caso, ele se sinta num ambiente diferenciado. Né? Ou seja, isso seria algo bem de nicho, onde essa empresa poderia até ter um preço um pouco maior do que o pesquisado ou encontrado nas outras redes para o mesmo produto. Mas por todos esses serviços complementares, muitas vezes ele consegue, então, a fidelização do cliente. E as redes sociais, você acredita que elas sejam boas oportunidades no empreendedorismo digital? Tanto as que já existem, quanto possíveis novas redes sociais? As redes sociais, elas sempre, hoje em dia principalmente, elas já ultrapassaram o e-mail, no quesito tempo despedido na internet. Então as pessoas passam mais tempo na rede social do que no e-mail. O e-mail já ficou algo chato, lento. Você consegue falar com uma pessoa só, né, e demora. Alguém tem que abrir. Na rede social, todo mundo já está sabendo naquele mesmo horário. Né? Então, a rede social é algo que não dá para abrir mão. Né? E muitas empresas hoje já estão deixando o próprio site e colocando o site dentro da rede social. Então, a rede social ela ganha cada vez mais importância, não só pela divulgação, mas principalmente para a empresa dela saber o que está se falando dela nas redes sociais no mercado. Então temos visto muitas marcas, principalmente grandes marcas, que estão sofrendo muitos comentários negativos até nas redes. Né? Vimos no Brastemp algum tempo atrás, a United Airlines lá nos Estados Unidos, alguns casos de clientes insatisfeitos que colocaram então alguns comentários nas redes. Né? Então hoje não existe mais aquele conceito de cliente isolado. Né? Um cliente pode fazer um barulho tremendo e atrapalhar todo o trabalho construído pela empresa. E quais são os principais riscos que você vê no empreendedorismo digital? Eu não diria que há uma diferença muito grande entre empreendedorismo digital e empreendedorismo que nós chamamos de tijolo. Né? As duas coisas, eu não gosto muito de traçar uma barreira, né? Que de um lado é digital, do outro lado... Então eu vejo alguns riscos comuns em ambos. O primeiro é a falta de conhecimento do mercado. Isso para qualquer negócio, seja ele digital ou não, ele é muito perigoso. O segundo é a falta de preparo do profissional, que existem duas formas de empreendedorismo. Né? O empreendedorismo por necessidade e por vocação. Por vocação ele é sempre melhor, que a pessoa ela se prepara, ela estuda para aquilo. O de necessidade, muitas vezes a pessoa ela é levada a abrir um negócio, né? E muitas vezes sem o conhecimento. Então eu diria que a falta de conhecimento e a falta do conhecimento do mercado e a falta do conhecimento de ser um empreendedor ainda são as duas principais causas, tanto no mundo real quanto no mundo da internet. Muitas vezes a internet ela engana. As pessoas acham que a internet ainda é virgem. Eu acho que a internet já atingiu a maturidade há bastante tempo, né? Ninguém está mais lá brincando, né? Todo mundo que está lá está fazendo um negócio muito sério. E a possibilidade de virar um milionário na web, como o Zuckerberg ou o Larry Page, talvez seja a mesma coisa que virar um milionário fora da internet hoje. Então, não existe mais aquele grande Eldorado que existia. Né? Marcos, muito obrigada pela sua participação. Imagina, eu que agradeço. Portal HSM, o melhor conteúdo de gestão.